Revolução e Contra-Revolução. Plínio Correia de Oliveira. Parte 2. Capítulo 5. As três profundidades da Revolução: nas tendências, nas ideias, nos fatos. 1. A Revolução nas tendências. Como vimos, essa revolução é um processo feito de etapas e tem sua origem última em determinadas tendências desordenadas que lhe servem de alma e de força propulsora mais íntima. Assim, podemos também distinguir na revolução três profundidades que cronologicamente e até certo ponto se interpenetram. A primeira, isto é, a mais profunda, consiste em uma crise nas tendências. Essas tendências desordenadas, que por sua própria natureza lutam por realizar-se, já não se conformando com toda uma ordem de coisas que lhe é contrária, começam por modificar as mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas e os costumes, sem desde logo tocar de modo direto, habitualmente pelo menos, nas ideias. 2. A Revolução nas ideias. Dessas camadas profundas, a crise passa para o terreno ideológico, com efeito, como Paul Bourget pôs em evidência em sua célebre obra Le Démon de Midi. Cumpre viver como se pensa, sob pena de, mais cedo ou mais tarde, acabar por pensar como se viveu. Assim, inspiradas pelo desregramento das tendências profundas, doutrinas novas eclodem. Elas procuram, por vezes de início, um modus vivendi com as antigas e se exprimem de maneira a manter com estas um simulacro de harmonia que habitualmente não tarda em se romper em luta declarada. 3. A Revolução nos fatos. Essa transformação das ideias entende-se, por sua vez, ao terreno dos fatos, onde se passa a operar, por meios cruentos ou incruentos, a transformação das instituições, das leis e dos costumes, tanto na esfera religiosa quanto na sociedade temporal. É uma terceira crise, já toda ela na ordem dos fatos. 4. Observações diversas. Letra A. As profundidades da revolução não se identificam com etapas cronológicas. Isto é, essas profundidades são de algum modo, escalonadas. Mas uma análise atenta evidencia que as operações, que as revoluções nelas realiza de tal modo
se interpenetram no tempo, que essas diversas profundidades não podem ser vistas como outras tantas unidades cronológicas distintas. Letra B. Nitidez das três profundidades da revolução. Isto é, essas três profundidades nem sempre se diferenciam nitidamente uma das outras. O grau de nitidez varia muito de um caso concreto a outro. Letra C. O processo revolucionário não é incoercível. O caminhar de um povo através dessas várias profundidades não é incoercível, de tal maneira que, dado o primeiro passo, ele chegue necessariamente até o último e resvale para a profundidade seguinte. Pelo contrário, o livre-arbítrio humano, coadjuvado pela graça, pode vencer qualquer crise, como se pode deter e vencer a própria revolução. Descrevendo esses aspectos, fazemos como um médico que descreve a evolução completa de uma doença até a morte, sem pretender com isto que a doença seja incurável. Capítulo 6. A Marcha da Revolução. As considerações anteriores já nos forneceram alguns dados sobre a marcha da Revolução, isto é, seu caráter processivo, as metamorfoses por que ela passa, sua irrupção no mais recôndito do homem e sua exteriorização em atos. Como se vê, há toda uma dinâmica própria à revolução. Disto podemos ter melhor ideia estudando ainda outros aspectos da marcha da revolução. 1. A força propulsora da revolução. Letra A. A revolução e as tendências desordenadas. A mais possante força propulsora da revolução está nas tendências desordenadas. E por isto a revolução tem sido comparada a um tufão, a um terremoto, a um ciclone. É que as forças naturais desencadeadas são imagens materiais das paixões desenfreadas do homem. Letra B. Os paroxismos da revolução estão inteiros nos germes desta. Como os cataclismos, as más paixões têm uma força imensa para destruir. Essa força já tem potencialmente, no primeiro instante de suas grandes explosões, toda a virulência que se patenteará mais tarde nos seus piores excessos. Nas primeiras negações do protestantismo, por exemplo, já estavam implícitos os anelos anarquistas do comunismo. Se do ponto de vista da formulação explícita, Lutero não era senão Lutero, todas as tendências, todo o estado de alma, todos os imponderáveis da explosão luterana já trazia consigo, de modo autêntico e pleno, embora implícito, o espírito de Voltaire e de Robespierre, de Marx e de Lenin.
Letra C. A revolução exaspera suas próprias causas. Essas tendências desordenadas se desenvolvem como os pruridos e os vícios, isto é, à medida mesmo que se satisfazem, crescem em intensidade. As tendências produzem crises morais, doutrinas errôneas e depois revoluções. Umas e outras, por sua vez, exacerbam as tendências. Essas últimas levam em seguida, e por um movimento análogo, a nova crise. Novas crises, novos erros, novas revoluções. É o que explica o que nos encontremos hoje em tal paroxismo da impiedade e da imoralidade, bem como em tal abismo de desordens e discórdias. 2. Os aparentes interstícios da Revolução. Considerando a existência de períodos de uma calmaria acentuada, dir-se-ia que neles a revolução cessou. E assim aparece que o processo revolucionário é descontínuo e, portanto, não é uno. Ora, essas calmarias são meras metamorfoses da revolução. Os períodos de tranquilidade aparente, supostos interstícios, têm sido em geral de fermentação revolucionária surda e profunda. Haja vista o período da Restauração, 1815 a 1830. 3. A marcha de requinte em requinte. Pelo que vimos, se explica que cada etapa da revolução comparada com a anterior não seja senão um requinte. O humanismo naturalista e o protestantismo se requintaram na Revolução Francesa, a qual, por sua vez, se requintou no grande processo revolucionário de bolchevização do mundo odierno. É que as paixões desordenadas, indo num crescendo análogo ao que produz a aceleração na lei da gravidade, e alimentando-se de suas próprias obras, acarretam consequências, que por sua vez se desenvolvem segundo intensidade proporcional. E na mesma progressão, os erros geram erros, e as revoluções abrem caminho umas para as outras. 4. As velocidades harmônicas da Revolução. Esse processo revolucionário se dá em duas velocidades diversas. Uma, rápida, é destinada geralmente ao fracasso do plano imediato. A outra tem sido habitualmente coroada de êxito e é muito mais lenta. Letra A. A alta velocidade. Os movimentos pré-comunistas dos anabatistas, por exemplo, tiraram imediatamente em vários campos toda ou quase todas as consequências do espírito e das tendências da pseudo-reforma. Fracassaram. Letra B. A marcha morosa. Lentamente, ao longo de mais de 4 séculos, as correntes mais moderadas do protestantismo, caminhando de requinte em requinte,
por etapas de dinamismo e de inércia sucessivas. Vão entrando, favorecendo paulatinamente de um e de outro modo a marcha do Ocidente para o mesmo ponto extremo. Letra C. Como se harmonizam essas velocidades? Cumpre estudar o papel de cada uma dessas velocidades na marcha da revolução. Dir-se-ia que os movimentos mais velozes são inúteis, porém não é verdade. A explosão desses extremismos levanta um estandarte, cria um ponto de mira fixo que fascina pelo próprio radicalismo os moderados, e para o qual estes se vão lentamente encaminhando. Assim, o socialismo repudia o comunismo, mas admira em silêncio e tende para ele. Mais remotamente, o mesmo se poderia dizer do comunista Babeuf e seus sequazes nos últimos lampejos da Revolução Francesa. Foram esmagados, mas lentamente a sociedade vai seguindo o caminho para onde eles a quiseram levar. O fracasso dos extremistas é, pois, apenas aparente. Eles colaboram indireta, mas possantemente para a revolução, atraindo paulatinamente para a realização de seus culposos e exacerbados devaneios a multidão incontável dos prudentes, dos moderados e dos medíocres. Cinco. Desfazendo objeções. Vistas estas noções, apresenta-se a ocasião para desfazer algumas objeções que antes disto não poderiam ser adequadamente analisadas. Letra A. Revolucionários de pequena velocidade e semi-contra-revolucionários. O que distingue o revolucionário que seguiu o ritmo da marcha rápida de quem se vai paulatinamente tornando tal segundo o ritmo da marcha lenta está em que, quando o processo revolucionário teve início no primeiro, encontrou resistência nulas ou quase nulas. A virtude e a verdade viviam nessa alma de uma vida de superfície. Era como madeira seca, que qualquer fagulha pode incendiar. Pelo contrário, quando esse processo se opera lentamente, é porque a fagulha da revolução encontrou, ao menos em parte, lenha verde. Em outros termos, encontrou muita verdade ou muita virtude que se mantém infensas à ação do espírito revolucionário. A alma em tal situação fica bipartida e vive de dois princípios opostos, o da revolução e o da ordem. Da coexistência desses dois princípios podem surgir situações bem diversas. Azinho, o revolucionário de pequena velocidade, ele se deixa arrastar pela revolução, a qual opõe apenas a resistência da inércia. Bezinho, o revolucionário de velocidade lenta, mas com coágulos contra-revolucionários. Também ele se deixa arrastar pela revolução,
mas em algum ponto concreto recusa. Assim, por exemplo, será socialista em tudo, mas conservará o gosto das maneiras aristocráticas. Conforme o caso, ele chegará até mesmo a atacar a vulgaridade socialista. Trata de uma resistência sem dúvida, mas a resistência em ponto de pormenor, que não remonta aos princípios, toda feita de hábitos e impressões. Resistência por isto mesmo sem maior alcance, que morrerá com o indivíduo, e que, se der num grupo social, cedo ou tarde, pela violência ou pela persuasão, em uma geração ou em algumas, a revolução em seu curso inexorável desmantelará. E Cezinho, o semi-contra-revolucionário. Diferencia-se do anterior apenas pelo fato de que nele o processo de coagulação foi mais enérgico e remontou até a zona dos princípios básicos. De alguns princípios já se vê, e não de todos. Nele a reação contra a revolução é mais pertinaz, mais viva. Constitui um obstáculo que não é só de inércia. Sua conversão em uma posição inteiramente contra-revolucionária é mais fácil, pelo menos em tese. Um excesso qualquer da revolução pode determinar nele uma transformação cabal, uma cristalização de todas as tendências boas, numa atitude de firmeza inabalável. Enquanto esta feliz transformação não se der, o semi-contra-revolucionário não pode ser considerado um soldado da contra-revolução. É característica do conformismo do revolucionário de marcha lenta e do semi-contra-revolucionário a facilidade que ambos aceitam as conquistas da revolução. Afirmando a tese da opinião da Igreja e do Estado, por exemplo, vivem displicentemente no regime da hipótese, isto é, da separação, sem tentar qualquer esforço sério para que se torne possível restaurar algum dia em condições convenientes a união. Letra B. Monarquias protestantes, repúblicas católicas. Uma objeção que se poderia fazer a nossas teses consistiria em dizer que, se o movimento republicano universal é fruto do espírito protestante, não se compreende como no mundo só haja atualmente um rei católico e tantos países protestantes se conservem monárquicos. A explicação é simples. A Inglaterra, a Holanda e as nações nórdicas, por toda uma série de razões históricas, psicológicas, etc., são muito afins com a monarquia. Penetrando nelas, a revolução não conseguiu evitar que o sentimento monárquico coagulasse. Assim, a realeza vem sobrevivendo obstinadamente nesses países, apesar de neles a revolução ir penetrando cada vez mais fundo em outros campos. Sobrevivendo, sim, na medida em que morrer aos poucos pode ser chamado sobreviver. Pois a monarquia inglesa, reduzida em larguíssima medida a um papel de aparato, e as demais realezas protestantes,
transformadas para quase todos os efeitos em repúblicas cujo chefe é vitalício e hereditário, vão agonizando suavemente, e, a continuarem assim as coisas, se extinguirão sem ruído. Sem negar que outras causas contribuem para esta sobrevida, queremos, entretanto, pôr em evidência o fator, muito importante, aliás, que se situa no âmbito de nossa exposição. Pelo contrário, nas nações latinas, o amor a uma disciplina externa e visível, a um poder público forte e prestigioso, é por muitas razões bem menor. A Revolução não encontrou nelas, pois, um sentimento monárquico tão arraigado. Levou os tronos facilmente, mas até agora não foi suficientemente forte para arrastar a religião. Letra C. A austeridade protestante. Outra objeção a nosso trabalho poderia vir do fato que certas seitas protestantes são de uma austeridade que toca às raias do exagero. Como, pois, explicar todo o protestantismo por uma explosão do desejo de gozar a vida? Ainda aqui, a objeção não é difícil de resolver. Penetrando em certos ambientes, a Revolução encontrou muito vivaz o amor à austeridade. Assim, formou-se um coágulo. E, se bem que ela aí tenha conseguido em matéria de orgulho todos os triunfos, não alcançou êxitos iguais em matéria de sensualidade. Em tais ambientes, goza-se a vida por meio dos discretos deleites do orgulho, e não pelas grosseiras delícias da carne. Pode até ser que a austeridade, acalentada pelo orgulho exacerbado, tenha reagido exageradamente contra a sensualidade. Mas essa reação, por mais obstinada que seja, é estéril. Cedo ou tarde, por inanição ou pela violência, será destroçada pela Revolução. Pois não é de um puritanismo hirto, frio, mumificado, que pode partir o sopro de vida que regenerará a terra. Letra D. A frente única da Revolução. Tais coagulações e cristalizações conduzem normalmente ao entrechoque das forças da Revolução. Considerando, dir-se-ia que as potências do mal estão divididas contra si mesmas, e que é falsa nossa concepção unitária do processo revolucionário. Ilusão! Por um instinto profundo que mostra que são harmônicas em seus elementos essenciais e contraditórias apenas em seus acidentes, têm essas formas uma espantosa capacidade de se unirem contra a Igreja Católica sempre que se encontre em face dela. Estéreis nos elementos bons que lhe restem, as forças revolucionárias só são realmente eficientes para o mal. E assim, cada qual ataca de seu lado a Igreja, que fica como uma cidade sitiada por um imenso exército.
Entre essas forças da revolução, cumpre não omitir os católicos, que professam a doutrina da Igreja, mas estão dominados pelo espírito revolucionário. 1000 vezes mais perigosos que os inimigos declarados. Combatem a Cidade Santa dentro dos seus próprios muros, e bem merecem o que deles disse Pio IX. Embora os filhos do século sejam mais hábeis que os filhos da luz, seus ardis e suas violências teriam, sem dúvida, menor êxito se um grande número entre aqueles que se intitulam católicos não lhes estendesse mão amiga. Sim, infelizmente, há os que parecem querer caminhar de acordo com nossos inimigos e se esforçam por estabelecer uma aliança entre a luz e as trevas, um acordo entre a justiça e a iniquidade por meio dessas doutrinas que se chamam católico-liberais, as quais, apoiando-se sobre as mais perniciosos princípios, adulam o poder civil, quando ele invade as coisas espirituais e impulsionam as almas ao respeito, ou ao menos à tolerância das leis mais iníquas. Como se absolutamente não estivesse escrito que ninguém pode servir a 2 senhores. São eles muito mais perigosos, certamente, e mais funestos do que os inimigos declarados, não porque eles secundam os esforços, talvez sem o perceberem, como também porque, mantendo-se no extremo limite das opiniões condenadas, tomam uma aparência de integridade e de doutrina irrepreensível, aliciando os imprudentes amigos de conciliações e enganando as pessoas honestas que se revoltariam contra um erro declarado. Por isso, eles dividem os espíritos, rasgam a unidade e enfraquecem as forças que seriam necessário reunir contra o inimigo. Sexto, os agentes da Revolução, a maçonaria e as demais forças secretas. Uma vez que estamos estudando as forças propulsoras da Revolução, convém que digamos uma palavra sobre os agentes desta. Não acreditamos que o mero dinamismo das paixões e dos erros dos homens possa conjugar meios tão diversos para a consecução de um único fim, isto é, a vitória da Revolução. Produzir um processo tão coerente, tão contínuo como o da Revolução, através das 1000 vicissitudes de séculos inteiros, cheio de imprevistos de toda ordem, nos parece impossível sem a ação de gerações sucessivas de conspiradores, de uma inteligência e um poder extraordinários. Pensar que sem isto a Revolução teria chegado ao estado em que se encontra é o mesmo que admitir que centenas de letras atiradas por uma janela poderiam dispor-se espontaneamente no chão,
de maneira a formar uma obra qualquer, por exemplo, a Ode a Satã, de Carducci. As forças propulsoras da Revolução têm sido manipuladas até aqui por agentes sagacíssimos, e delas se tem servido como meios para realizar o processo revolucionário. De modo geral, podem qualificar-se agentes da revolução todas as seitas, de qualquer natureza, engendradas por ela desde seu nascedouro até nossos dias, para a difusão do pensamento ou a articulação das tramas revolucionárias. Porém, a seita mestra, em torno da qual todas se articulam como simples forças auxiliares, por vezes conscientemente e outras vezes não, é a maçonaria, segundo claramente decorre os documentos pontifícios, e especialmente a encíclica Humanum Genus de Leão XXIII, de 20 de abril de 1844. Bonne Presse, Paris, volume 1, páginas 242 a 276. O êxito que até aqui tem alcançado esses conspiradores, e particularmente a maçonaria, deve-se não só ao fato de possuírem incontestável capacidade de se articularem e conspirarem, mas também ao seu lúcido conhecimento do que seja a essência profunda da revolução e de como utilizar as leis naturais. Falamos da política, da sociologia, da psicologia, da arte, da economia, etc., para fazer progredir a realização de seus planos. Nesse sentido, os agentes do caos e da subversão fazem como o cientista, que em vez de agir por si só, estuda e põe em ação as forças 1000 vezes mais poderosas da natureza. É o que, além de explicar em grande parte o êxito da revolução, constitui importante indicação para os soldados da contra-revolução. Capítulo 7. A essência da revolução. Descrita assim rapidamente a crise do Ocidente cristão, é oportuno analisá-la. 1. A revolução por excelência. Esse processo crítico de que nos vimos ocupando é, já o dissemos, uma revolução. Letra A. Sentido da palavra revolução. Damos a este vocábulo o sentido de um movimento que visa destruir um poder ou uma ordem legítima e pôr em seu lugar um estado de coisas. Intencionalmente não queremos dizer a ordem de coisas, ou um poder ilegítimo. Letra B. Revolução cruenta e incruenta. Nesse sentido, a rigor, uma revolução pode ser incruenta.
esta de que nos ocupamos se desenvolveu e continua a se desenvolver por toda sorte de meios, alguns dos quais cruentos e outros não. As duas guerras mundiais deste século, por exemplo, considerada em suas consequências mais profundas, são capítulos dela e dos mais sanguinolentos. Ao passo que a legislação cada vez mais socialista de todos, ou quase todos os povos odiernos, constitui um progresso importantíssimo e incruento da Revolução. Letra C. A amplitude desta Revolução. A Revolução tem derrubado muitas vezes autoridades legítimas, substituindo-as por outras sem qualquer título de legitimidade. Mas haveria engano em pensar que ela consiste apenas nisto. Seu objetivo principal não é a destruição destes ou daqueles direitos de pessoas ou famílias. Mais do que isto, ela quer destruir toda uma ordem de coisas legítimas e substituí-la por uma situação ilegítima. E ordem de coisas ainda não diz tudo. É uma visão do universo e um modo de ser do homem que a Revolução pretende abolir, com o intuito de substituí-lo por outros radicalmente contrários. Letra D. A Revolução por excelência. Neste sentido, se compreende que a Revolução não é apenas uma revolução, mas é a Revolução. Letra E. A destruição da ordem por excelência. Com efeito, a ordem de coisas que vem sendo destruída é a cristandade medieval. Ora, essa cristandade não foi uma ordem qualquer, possível como seriam possíveis muitas outras ordens. Foi a realização, nas circunstâncias inerentes aos tempos e aos lugares, da única ordem verdadeira entre homens, ou seja, a civilização cristã. Na encíclica Immortale Dei, Leão XXIII descreveu nestes termos a cristandade medieval. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e de todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e a proteção legítima dos magistrados. Então o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizar assim a sociedade civil deu frutos superiores a toda a expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos,
que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Assim, o que tem sido destruído do século XV para cá, aquilo cuja destruição já está quase inteiramente consumada em nossos dias, é a disposição dos homens e das coisas segundo a doutrina da Igreja, mestra da revelação e da lei natural. Esta disposição é a ordem por excelência. O que se quer implantar é per diametrum o contrário disso. Portanto, a revolução por excelência. Sem dúvida, a presente revolução teve precursores e também prefiguras. Ário, Maomé, foram prefiguras de Lutero, por exemplo. Houve também utopistas em diferentes épocas, que conceberam em sonhos dias muito parecidos com os da Revolução. Houve, por fim, em diversas ocasiões, povos ou grupos humanos que tentaram realizar um estado de coisas análogo às quimeras da Revolução. Mas todos estes sonhos, todas essas prefiguras, pouco ou nada são em confronto da revolução em cujo processo vivemos. Esta, por seu radicalismo, por sua universalidade, por sua pujança, foi tão fundo e está chegando tão longe, que constitui algo de ímpar na história e faz perguntar a muitos espíritos ponderados se realmente não chegamos aos tempos do Anticristo. De fato, parece que não estamos distantes, a julgar pelas palavras do Santo Padre João 23, gloriosamente reinante. Nós vos dizemos, ademais, que nesta hora terrível em que o espírito do mal busca todos os meios para destruir o reino de Deus, devemos pôr em ação todas as energias para defendê-lo, se quereis evitar para vossa cidade ruínas imensamente maiores do que as acumuladas pelo terremoto de 50 anos atrás. Quanto mais difícil seria, então, o reerguimento das almas, uma vez que tivessem sido separadas da Igreja, ou submetidas como escravas às falsas ideologias de nosso tempo. Rádio-mensagem de 28 de 12 de 1958 à população de Messina, no 50º aniversário do terremoto que destruiu essa cidade, em L'Osservatore Romano. Edição hebdomadaria, em língua francesa, de 23/1/1959. Dois. Revolução e legitimidade. Letra A. A legitimidade por excelência. Em geral, a noção de legitimidade tem sido focalizada apenas com relação a dinastias e governos, atendidos os ensinamentos de Leão XIII na encíclica Al Mille de Solicitudes, de 16 de fevereiro de 1892, não se pode, entretanto, fazer tábua rasa da questão da legitimidade dinástica ou governamental.
pois é questão moral gravíssima que as consciências retas devem considerar com toda atenção. Porém, não é só a este gênero de problemas que se aplica o conceito de legitimidade. Há uma legitimidade mais alta, aquela que é característica de toda a ordem de coisas em que se torna efetiva a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e fonte da legitimidade de todas as realezas e poderes terrenos. Lutar pela autoridade legítima é um dever, e até um dever grave. Mas é preciso ver na legitimidade dos detentores da autoridade não só um bem excelente em si, mas um meio para atingir bem ainda muito maior, ou seja, a legitimidade de toda a ordem social, de todas as instituições e ambientes humanos, o que se dá com a disposição de todas as coisas segundo a doutrina da Igreja. Letra B. Cultura e civilização católica. O ideal da contra-revolução é, pois, restaurar e promover a cultura e a civilização católica. Essa temática não estaria suficientemente enunciada se não contivesse uma definição do que entendemos por cultura católica e civilização católica. Sabemos que os termos civilização e cultura são usados em muitos sentidos diversos. Bem se vê que não pretendemos aqui tomar posição em uma questão de terminologia, e que nos limitamos a usar esses vocábulos como rótulos de precisão relativa para mencionar certas realidades, mais preocupados em dar a verdadeira ideia dessas realidades do que em discutir sobre os termos. Uma alma em estado de graça está na posse, em grau maior ou menor, de todas as virtudes. Iluminada pela fé, dispõe dos elementos para formar a única visão verdadeira do universo. O elemento fundamental da cultura católica é a visão do universo elaborada segundo a doutrina da Igreja. Essa cultura compreende não só a instrução, isto é, a posse dos dados informativos necessários para uma tal elaboração, mas uma análise e uma coordenação desses dados conforme a doutrina católica. Ela não se cinge ao campo teológico ou filosófico ou científico, mas abrange todo o saber humano. Reflete-se na arte e implica na afirmação de valores que impregnam todos os aspectos da existência. Civilização católica é a estruturação de todas as relações humanas, de todas as instituições humanas e do próprio Estado, segundo a doutrina da Igreja. Letra C. Caráter sacral da civilização católica. Está implícito que uma tal ordem de coisas é fundamentalmente sacral e que ela importa no reconhecimento de todos os poderes da Santa Igreja e particularmente do Sumo Pontífice, poder direto sobre as coisas espirituais, poder indireto sobre as coisas temporais, enquanto dizem respeito à salvação das almas. Realmente, o fim da sociedade e do Estado é a vida virtuosa em comum. Ora, as virtudes que o homem é chamado a praticar são as virtudes cristãs.
E destas, a primeira é o amor a Deus. A sociedade e o Estado têm, pois, um fim sacral. Por certo, é à Igreja que pertencem os meios próprios para promover a salvação das almas. Mas a sociedade e Estado têm meios instrumentais para o mesmo fim, isto é, meios que, movidos por um agente mais alto, produzem efeito superior a si mesmos. Letra D. Cultura e civilização por excelência. De todos estes dados, é fácil inferir que a cultura e a civilização católica são a cultura por excelência e a civilização por excelência. É preciso acrescentar que não podem existir senão em povos católicos. Realmente, se bem que o homem possa conhecer os princípios da lei natural por sua própria razão, não pode um povo, sem o magistério da Igreja, manter-se duravelmente no conhecimento de todos eles. E por este motivo, um povo que não professe a verdadeira religião não pode duravelmente praticar todos os mandamentos. Nestas condições, e como sem o conhecimento e a observância da lei de Deus não pode haver ordem cristã, a civilização e a cultura por excelência são só possíveis no grêmio da Santa Igreja. Com efeito, de acordo com o que disse São Pio X, a civilização é tanto mais verdadeira, mais durável, mais fecunda em frutos preciosos, quanto mais puramente cristã, tanto mais decadente para a grande desgraça da sociedade, quanto mais se subtrai à ideia cristã. Por isso, pela força intrínseca das coisas, a Igreja torna-se também de fato a guardiã e protetora da civilização cristã. Letra E. A ilegitimidade por excelência. Se nisto consistem a ordem e a legitimidade, facilmente se vê no que consiste a revolução, pois é o contrário dessa ordem, é a desordem e a ilegitimidade por excelência. Três. A revolução, o orgulho e a sensualidade, os valores metafísicos da revolução. Duas noções, concebidas como valores metafísicos, exprimem bem o espírito da revolução. A igualdade absoluta, liberdade completa. E duas são as paixões que mais a servem: o orgulho e a sensualidade. Referindo-nos às paixões, cumpre esclarecer o sentido em que tomamos o vocabulário neste trabalho. Para maior brevidade, conformando-nos com o uso de vários autores espirituais, sempre que falamos das paixões como fautoras da revolução, referimos-nos às paixões desordenadas. E, de acordo com a linguagem corrente, incluímos nas paixões desordenadas todos os impulsos aos pecados existentes no homem, em consequência da tríplice concupiscência: a da carne, a dos olhos e a da soberba da vida. Conferir 1 João, capítulo 2, versículo 16. Letra A. Orgulho e igualitarismo.
A pessoa orgulhosa, sujeita à autoridade de outra, odeia primeiramente o julgo que, em um concreto, pesa sobre ela. Num segundo grau, o orgulhoso odeia genericamente todas as autoridades e todos os julgos, e mais ainda, o próprio princípio de autoridade, considerado em abstrato. E porque odeia toda autoridade, odeia também toda superioridade, de qualquer ordem que seja. E nisto tudo que há um verdadeiro ódio a Deus. Este ódio a qualquer desigualdade tem ido tão longe que, movidas por ele, pessoas colocadas em alta situação, até posto em grave risco e até perdido, só para não aceitar a superioridade de quem está mais alto. Mais ainda, num auge de virulência, o orgulho poderia levar alguém a lutar pela anarquia e a recusar o poder supremo que lhe fosse oferecido. Isto porque a simples existência desse poder traz implícita a afirmação do princípio de autoridade, a que todo homem, enquanto tal, e o orgulhoso também, poder ser sujeito. O orgulho pode conduzir assim ao igualitarismo mais radical e completo. São vários os aspectos desse igualitarismo radical e metafísico. Azinho. Igualdade entre os homens e Deus. Daí o panteísmo, o imanteísmo e todas as outras esotéricas formas de religião, visando estabelecer um trato de igual a igual entre Deus e os homens, e tendo por objetivo saturar estes últimos de propriedades divinas. O ateu é um igualitário que, querendo evitar o absurdo que há em afirmar que o homem é Deus, cai em outro absurdo, afirmando que Deus não existe. O laicismo é uma forma de ateísmo e, portanto, de igualitarismo. Ele afirma a impossibilidade de se ter certeza da existência de Deus, de onde, na esfera temporal, o homem deve agir como se Deus não existisse, ou seja, como pessoa que destronou a Deus. Bezinho. Igualdade na esfera eclesiástica. Supressão do sacerdócio dotado de poderes de ordem, magistério e governo, ou pelo menos de um sacerdócio com graus hierárquicos. Cezinho. Igualdade entre as diversas religiões. Todas as discriminações religiosas são antipáticas, porque ofendem a fundamental igualdade entre os homens. Por isto, as diversas religiões devem ter tratamento rigorosamente igual. O pretender-se uma religião verdadeira, com exclusão das outras, é afirmar uma superioridade. É o contrário à mansidão evangélica e impolítico, pois lhe fecha o acesso aos corações. Desinho. Igualdade na esfera política. Supressão, ou pelo menos atenuação, da desigualdade entre governantes e governados. O poder não vem de Deus, mas da massa, que manda e a qual o governo deve obedecer. Proscrição da monarquia e da aristocracia como regimes intrinsecamente maus, por anti-igualitários. Só a democracia é legítima, justa e evangélica. Exinho. Igualdade na estrutura da sociedade.
supressão das classes, especialmente das que perpetuam por via hereditária, abolição de toda a influência aristocrática na direção da sociedade e do tônus geral da cultura e dos costumes. A hierarquia natural, constituída pela superioridade do trabalho intelectual sobre o trabalho manual, desaparecerá pela superação da distinção entre um e outro. Fzinho. Abolição dos corpos intermediários entre os indivíduos e o Estado, bem como dos privilégios que são elementos inerentes a cada corpo social. Por mais que a Revolução odeie o absolutismo régio, odeia mais ainda os corpos intermediários e a monarquia orgânica medieval. É que o absolutismo monárquico tende a pôr os súditos, mesmo os mais categorizados, num nível de recíproca igualdade, numa situação diminuída, que já prenuncia a aniquilação do indivíduo e do anonimato, que chegam ao auge nas grandes concentrações urbanas da sociedade socialista. Entre os grupos intermediários a serem abolidos, ocupa o primeiro lugar a família. Enquanto não conseguem extingui-la, a revolução procura reduzi-la, mutilá-la e vilipendiá-la em todos os modos. Gzinho. Igualdade econômica. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nada pertence a ninguém. Tudo pertence à coletividade. Supressão da propriedade privada, do direito de cada qual ao fruto integral de seu próprio trabalho e à escolha de sua profissão. Hzinho. Igualdade nos aspectos exteriores da existência. A variedade redunda facilmente em desigualdade de nível. Por isso, diminuição quanto possível da variedade nos trajes, nas residências, nos móveis, nos hábitos, etc. Izinho. Igualdade de almas. A propaganda como que padroniza todas as almas, tirando-lhes as peculiaridades e quase a vida própria. Até as diferenças de psicologia e atitude entre sexos tendem a minguar o mais possível. Por tudo isso, desaparece o povo que é essencialmente uma grande família de almas diversas, mas harmônicas, reunidas em torno do que lhes é comum. Surge a massa, com sua grande alma vazia, coletiva e escrava. Jzinho. Igualdade em todo o trato social. Como entre mais velhos e mais moços, patrões e empregados, professores e alunos, esposo e esposa, pais e filhos e etc. Kzinho. Igualdade na ordem internacional. O Estado é constituído por um povo independente, exercendo domínio pleno sobre um território. A soberania é, assim, no direito público, a imagem da propriedade. Admitida a ideia de povo com características que os diferenciam dos outros e da soberania, estamos forçosamente em presença de desigualdades, de capacidade, de virtude, de número, etc.
Admitida a ideia de território, temos a desigualdade quantitativa e qualitativa dos vários espaços territoriais. Compreende-se, pois, que a revolução fundamentalmente igualitária sonhe em fundir todas as raças, todos os povos e todos os estados em uma só raça, um só povo e um só estado. Elezinho. Igualdade entre as diversas partes do país. Pelas mesmas razões e por um mecanismo análogo, a revolução tende a abolir no interior das pátrias ora existentes todo o sadio regionalismo político, cultural, etc. Emezinho. Igualitarismo é ódio a Deus. São Tomás ensina conferir contra os gentios 2, 45, Suma Teológica 1, 47, A.2. Que a diversidade das escrituras em seu escalonamento hierárquico são um bem em si, pois assim melhor resplandecem na criação as perfeições do Criador. E diz que tanto entre os anjos quanto entre os homens, no paraíso terrestre como nesta terra de exílio, a providência instituiu a desigualdade. Por isso, o universo de criaturas iguais seria um mundo em que se teria eliminado em toda medida do possível a semelhança entre criaturas e Criador. Odiar, em princípio, toda e qualquer desigualdade é, pois, colocar-se metafisicamente contra os melhores elementos de semelhança entre o Criador e a criação. É odiar a Deus. Enezinho. Os limites da desigualdade. Claro que está que de toda esta explanação doutrinária não se pode concluir que a desigualdade é sempre e necessariamente um bem. Os homens são todos iguais por natureza e diversos apenas em seus acidentes. Os direitos que lhes vêm do simples fato de serem homens são iguais para todos. Direito à vida, à honra, a condições de existência suficientes, ao trabalho, pois, e à propriedade, à constituição de família e, sobretudo, ao conhecimento e prática da verdadeira religião. E as desigualdades que atentem contra estes direitos são contrárias à ordem da providência. Porém, dentro destes limites, as desigualdades provenientes de acidente, como a virtude, o talento, a beleza, a força, a família, a tradição, etc., são justas e conforme a ordem do universo. Conferir Pio XII, Radiomensagem de Natal de 1944, Discorsi e Radiomessagem, volume 6, página 239. Letra B. Sensualidade e liberalismo. A par do orgulho gerador de todo o igualitarismo, a sensualidade, no mais largo sentido do termo, é causadora do liberalismo.
É nestas tristes profundezas que se encontra a junção entre dois princípios metafísicos da revolução, a igualdade e a liberdade, contraditórios em tantos pontos de vista. Azinho, a hierarquia da alma. Deus, que imprimiu um cunho hierárquico em toda a criação, visível e invisível, fê-lo também na alma humana. A inteligência deve guiar a vontade, e esta deve governar a sensibilidade. Como consequência do pecado original, existe no homem um constante atrito entre os apetites sensíveis e a vontade guiada pela razão. Romanos 7:23 diz: Vejo nos meus membros outra lei, que combate contra a lei da minha razão. Mas a vontade, ainda reduzida a governar súditos postos em contínuas tentativas de revolta, tem meios de vencer sempre, desde que não resista à graça de Deus. Bezinho, o igualitarismo na alma. O processo revolucionário que visa o nivelamento geral, mas tantas vezes não tem sido senão a usurpação da função retriz por quem deveria obedecer, uma vez transposto para relações entre as potências da alma, haveria de produzir a lamentável tirania, todas as paixões desenfreadas, sobre uma vontade débil e falida, e uma inteligência obnubilada. Especialmente o domínio de uma sensualidade abrasada sobre todos os sentimentos de recato e de pudor. Quando a revolução proclama a liberdade absoluta como um princípio metafísico, fala unicamente para justificar o livre curso das piores paixões e dos erros mais funestos. Cezinho, igualitarismo e liberalismo. A inversão de que falamos, isto é, o direito de pensar, sentir e fazer tudo quanto as paixões desenfreadas exigem, é a essência do liberalismo. E isto bem se mostra nas formas mais exacerbadas da doutrina liberal. Analisando-as, percebe-se que o liberalismo pouco se importa com a liberdade para o bem. Só lhe interessa a liberdade para o mal. Quando no poder, ele facilmente e até alegremente tolhe ao bem a liberdade em toda a medida do possível. Mas protege, favorece e prestigia de muitas maneiras a liberdade para o mal. No que se mostra oposto à civilização católica, que dá ao bem todo o apoio e toda a liberdade, e cerceia quanto possível o mal. Ora, essa liberdade para o mal é precisamente a liberdade para o homem enquanto revolucionário em seu interior, isto é, enquanto consente na tirania das paixões sobre sua inteligência e sua vontade. E assim, o liberalismo é o fruto da mesma árvore que o igualitarismo. Aliás, o orgulho, enquanto gera o ódio a qualquer autoridade, induz a uma atitude nitidamente liberal. A esse título, deve ele ser considerado um fator ativo do liberalismo. Quando, porém, se deu conta de que, se deixarmos livre os homens, desiguais por suas aptidões e sua aplicação,
a liberdade engendrará a desigualdade. A revolução, por ódio a esta, deliberou sacrificar aquela. Daí nasceu sua fase socialista. Esta fase não constitui senão uma etapa. A revolução espera, em seu termo final, realizar um estado de coisas em que a completa liberdade coexista com a plena igualdade. Assim, historicamente, o movimento socialista é um mero requinte do movimento liberal. O que leva um liberal autêntico a aceitar o socialismo é precisamente que, neste, se proíbem tiranicamente 1000 coisas boas, ou pelo menos inocentes, mas se favorece a satisfação metódica e, por vezes, com aspectos de austeridade, das piores e mais violentas paixões, como a inveja, a preguiça, a luxúria. E de outro, o liberal entrevê que a ampliação da autoridade no regime socialista não passa, dentro da lógica do sistema, de meio para chegar à tão almejada anarquia final. Os entrechoques de certos liberais ingênuos ou retardados, como socialistas, são, pois, meros episódios superficiais no processo revolucionário, inócuos quiproquó, que não perturbam a lógica profunda da revolução, nem sua marcha inexorável, num sentido que, bem vistas as coisas, é ao mesmo tempo socialista e liberal. Desenho. A geração do rock and roll. O processo revolucionário nas almas, assim descrito, produziu nas gerações mais recentes e especialmente nos adolescentes atuais, que se hipnotizam com o rock and roll, um feitio de espírito que se caracteriza pela espontaneidade das reações primárias, sem o controle da inteligência, nem a participação efetiva da vontade, pelo predomínio da fantasia e das vivências sobre a análise metódica da realidade. Fruto tudo em larga medida de uma pedagogia que reduz a quase nada o papel da lógica e da verdadeira formação da vontade. Exinho. Igualitarismo, liberalismo e anarquismo. Conforme os itens anteriores, da letra Azinho até o Dzinho, a efervescência das paixões desregradas, se desperta, de um lado, o ódio a qualquer freio e qualquer lei, de outro lado, provoca o ódio contra qualquer desigualdade. Tal efervescência conduz, assim, à concepção utópica do anarquismo marxista, segundo a qual uma humanidade evoluída, vivendo numa sociedade sem classes nem governo, poderia gozar da ordem perfeita e da mais inteira liberdade, sem que desta se originasse qualquer desigualdade. Como se vê, o ideal simultaneamente mais liberal
e mais igualitário que se possa imaginar. Com efeito, e caminhando para o final da leitura de hoje, a utopia anárquica do marxismo consiste em um estado de coisas em que a personalidade humana teria alcançado um alto grau de progresso, de tal maneira que lhe seria possível desenvolver-se livremente numa sociedade sem Estado nem governo. Nessa sociedade, que apesar de não ter governo, viveria em plena ordem, a produção econômica estaria organizada e muito desenvolvida, e a distinção entre o trabalho intelectual e manual estaria superada. Um processo seletivo ainda não determinado levaria à direção da economia os mais capazes, sem que daí decorresse a formação de classes. Estes seriam os únicos e insignificantes resíduos de desigualdade. Mas, como essa sociedade comunística anárquica não é o termo final da história, parece legítimo supor que tais resíduos seriam abolidos em ulterior evolução. Fim da leitura de hoje. Obrigado pela companhia. Se gostou, deixe o like. Compartilhe em seu grupo da igreja, da família, da escola. Para apoiar o canal, torne-se membro. O link está na descrição dos vídeos. Para apoiar com o Pix ou com o seu valeu. Te encontro na próxima leitura. Fique com Deus. Até lá.